Boa tarde, queridos companheiros. Estamos aqui mais uma vez reunidos para esse grupo de estudo chamado Família, do Centro Espírita Luz e Caridade, com a presença aqui da nossa companheira Janaína, que vai fazer o estudo de hoje sobre aparições, transfigurações, que a gente encontra na Gênese, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. E nós vamos agradecer a presença de todos os que estão aqui presentes na nossa sala, companheiros lá da casa, de estudo e trabalhadores. Vou pedir ao nosso amigo Luiz para que leia a ambientação para nós e vamos fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. A nossa mensagem de hoje é do livro Episódio Diários e tem como título Doenças. Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços ou desajustamentos, caminhando para a superação ou abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos e resistentes ou frágil, conforme o material com que foi constituído, em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e morra. Transitório, em razão da própria função, é, todavia, abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios de roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Então vamos à prece. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, pelos estudos e reflexões que nos serão trazidos pela nossa companheira Janaína. Abençoe a todos nós, nos fortaleça, nos ampara, nos ajude a seguir em frente e a enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida nos traz. Envolvei a todos que precisam do teu amparo, do teu conforto, da tua harmonização, Senhor. Porque a vida nos traz experiências difíceis, experiências sofridas, mas para o nosso aprendizado e para o nosso amadurecimento. Envolvei a todos que passam por momentos difíceis, envolvei os que já se foram, envolvei os que estão aqui enfrentando as dificuldades do momento da vida social, sejam pelas doenças, sejam pelas partidas, sejam pelas dificuldades que a vida nos traz. Que todos possam ser envolvidos e amparados pelos seus anjos guardiães, pelos seus espíritos amigos, a fim de que tenham a força e a coragem de prosseguir no caminho e na jornada da vida. Abençoe a todos nós, que nossa companheira Janaína possa nos trazer boas reflexões, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Muito obrigada. Então, Janinha, filhinha, pode começar o dia. Boa tarde a todos.
Que Deus nos abençoe nessa tarde, nos ajude, nos auxilie nos esclarecimentos que iremos tentar trazer para todos nós. Como Valéria falou, o tema é aparições e transfigurações. O trabalho de hoje foi em torno da Gênese, do Livro dos Médiuns. Estamos trazendo um caso da Revista Espírita de 1859, mas existem outros exemplares das revistas que têm esse conteúdo. Então, quem desejar, podem estar pesquisando e ao longo do trabalho a gente vai colocando as referências aqui, certo? E para iniciar, eu gostaria de saber de todos vocês, ou se alguém quiser verbalizar, pode ser no áudio, pode ser no chat, gostaria de saber o que vocês conhecem sobre aparições. É um tema muito interessante, muitos têm curiosidade, e gostaria de saber, né, se vocês conhecem, o que vocês conhecem sobre aparições. Nunca ouviram falar? Já ouviram e já viram também, né? Tem isso. Tamires está dizendo aqui que acha que é quando... Só um minutinho, Sueli. Lê para mim, Valério, da Tamires, porque passou rápido aqui. Ela botou assim: acho que quando é o espírito se torna visível. E depois? Para os vivos, né? Uhum. Se torna visível. Ok. Pode falar, Sueli. Eu, Janaína, não sei se eu estou muito certa, mas quando eu estudei, que eu li, né, eu tinha uma outra noção. Aí, lendo, eu vi que eles falam como se fosse assim, o perispírito, né? E vem os fluidos, e é formado por perispírito e os fluidos, né? Que aí se transforma, né? Eu acredito que é mais ou menos assim, eu não sei te explicar direito, mas quando eu li, era uma coisa assim, que é formado pelo perispírito, né? Aí ele se transforma, os fluidos, e geralmente a gente às vezes não vê, né? Que só a pessoa mesmo que tem a parte mediúnica que consegue ver, né? Ele vem como... Eu não sei te explicar direito, mas eu sei como é, mas não sei te explicar direito. Tudo bem, Sueli. Alguém mais gostaria de responder essa questão? Que temos mais algumas, tá? Obrigado pela colaboração, Tamires e Sueli. Bom, então eu vou seguir para a próxima. Este fenômeno ocorre com desencarnado e encarnado? Boa pergunta, eu gostei dessa, Janaína. A Heloísa falou alguma coisa ali. Heloísa colocou o seguinte, que as aparições todos podem ver. Todos podem ver. Exatamente. Este fenômeno ocorre com desencarnado e encarnado? Ou só com um, ou só com outro? Sim. Lourdes diz que sim. Sim com os dois? Ou sim, que todos podem ver. Com os ela dois. botou com os dois. Beleza. Bom, então eu vou para a próxima. Qualquer pessoa pode ver uma aparição? Aí já adiantou ali a Heloísa. A Heloísa disse que todos podem ver, né, Heloísa Ramírez? Concordam com a Heloísa? Depende. Depende? A não ser... Fala, Elô. A não ser que o espírito queira aparecer somente para uma pessoa. Sim. Fala, Valéria. Não, eu concordo com a Elô. O Rafael botou se for material. Se for material. Ok, vamos lá. Bom, se for material, já é uma aparição tangível, né? E transfiguração? Conhece alguma coisa? A Lourdes falou que creio que merecimento. No caso, acho que é a pessoa que vê, né, Lourdes? Acredito que sim. Ela falou que isso. E transfiguração? Conhece alguma coisa de transfiguração? Fala, Sandrinha. Então, de transfiguração, pelo que eu entendo, né,
eu já vi uma pessoa que estava fazendo o estudo em outro centro, e na hora que essa mesma pessoa que estava fazendo o estudo foi fazer a prece final, né? E aí, nisso, a voz eu conheço a pessoa, foi até o Daniel Oliveira, e a voz se modificou, não só a voz, como, assim, a fisionomia dele se modificou, mais a voz, mas também a fisionomia também. Então, para mim, como eu vou dizer, para mim isso foi uma transfiguração. Não sei se eu estou certa, se eu estou errada. A Lud colocou ali, né? Transfiguração é a mesma coisa que desdobramento. Lud, a gente vai comentar, vou guardar essa sua pergunta, para daqui a pouco a gente entrar nesse parâmetro, tá? Que transfiguração vai ser o último item, então você vai ter que aguardar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais uma questão. Sabem como este fenômeno ocorre? No caso, o fenômeno da transfiguração. A Sueli já tinha dado uma pista antes. Oi. Fala, Lucas. Esse fenômeno ocorre com a materialização do perispírito de um desencarnado, provavelmente. A transfiguração? Aham. Materialização Do perispírito de um desencarnado. do desencarnado. Ok. Beleza. Essas perguntas foi para poder entender, né? Perceber qual o conhecimento que vocês têm acerca desses fenômenos. Então, vamos lá. Para a gente falar de aparições, de transfigurações, é importante a gente trazer uma pincelada ali do perispírito, né? Porque o perispírito, ele é muito importante. A gente já aprendeu em outros estudos que o perispírito ele tem um papel muito importante na questão dos fenômenos mediúnicos, né? Até os fenômenos da alma também. E é colocado para a gente aqui na Gênesis, capítulo 14, no item 35, né? Que para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Né? Aqui temos o corpo físico e aqui temos o perispírito expandido. E aí, todos nós possuímos o perispírito, porque o corpo físico ele precisa, né, desse material para poder o espírito agir, né? E só que nós todos possuímos perispírito, mas nós não conseguimos ver, né? A não ser pessoas dotadas de visão para isto, tá? O espírito, ele também possui o perispírito, porque o espírito, para poder agir tanto no plano material como espiritual, ele precisa desse envoltório, né? Que alguns chamam até de roupa do espírito, certo? Ele só não tem na espiritualidade o corpo físico, que não há necessidade. Então, na Gênesis diz que para nós, o perispírito no seu estado normal, ele é invisível, mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Então, o espírito, tendo a vontade de ser visto por alguém, tá? Ele acaba causando alguma modificação nesse perispírito para ele se mostrar para esse alguém, tá? É assim que se produzem as aparições que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Ou seja, esse fenômeno, como demais outros fenômenos, eles estão no campo das leis naturais, ou seja, isso não tem nada de milagroso, não tem nada de sobrenatural, porque ele está no campo das leis da natureza. As aparições estão no campo da lei da natureza, certo? E nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. E aí, né, é trazida aqui uma analogia
comparando a questão do vapor, que ele é rarefeito, mas ele pode se tornar visível quando é condensado, certo? Então, é mais ou menos assim que as aparições, elas se dão, né? Pela vontade do espírito que quer se tornar visível a alguém, tá? Com isso, há uma modificação e aí a pessoa poderá percebê-lo, tá? Isso é só um resumo do papel do perispírito nesse sentido, ok? E aí está dentro do aspecto que a Sueli trouxe, né? O perispírito, ele tem um papel fundamental nesse trabalho, nesse fenômeno, tá? Então, vamos lá. Se alguém quiser interromper dentro do assunto e falar no chat também, por favor, tá bom? A Valéria vai me conduzindo no chat. Conforme o grau de condensação do fluido perispirídico, a aparição, ela é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível, pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Então, quando ele diz que a aparição é às vezes vaga e vaporosa, talvez alguns de nós já tenham percebido, tá, algum espírito desta maneira, e até alguma das vezes a gente diz assim: eu vi um vulto passar, eu fiquei até arrepiada. Então, isso que a pessoa chama de vulto, né, que foi uma coisa rápida, a gente pode denominar que possa ser uma aparição vaporosa, uma aparição vaga, né, uma coisa que foi ali muito rápida, certo? De outras vezes mais nitidamente definida. E tem algumas pessoas que conseguem ver espíritos, a aparição de espírito, que, assim, a aparição ela é tão definida que alguma das vezes essa pessoa até confunde com um encarnado. Ela pode até se enganar. A gente conhece muito bem os casos que Divaldo traz para a gente, né? A época dele jovem, no trabalho, né? Onde ele atendia no balcão, e aí ele pensava que era uma pessoa encarnada, né? E na verdade era um desencarnado. E aí ele diz, né, que todas as outras, enfim, com todas as aparências de matéria tangível, pode mesmo chegar até a tangibilidade real. Essa tangibilidade real, a gente traz aqui o exemplo, né, da Kate King, certo? E William Crookes, o inglês, né, que fez um estudo em torno desse espírito que ele aparecia nas sessões, mas com uma tangibilidade muito real, né? Que se vocês olharem aqui, nós achamos até que ela seja uma encarnada, né? Um desavisado vai olhar e vai achar que é uma desencarnada, né? Porque aqui ela está numa tangibilidade real, certo? A ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. Então, alguns desencarnados, eles, depois de um determinado tempo, eles costumam aparecer, né, para alguns dos seus familiares, e aí a gente tem a impressão de ter visto fulano, beltrano, né? Essa é uma característica de uma aparição vaporosa, tá? As aparições... Sim. É só um comentário, né? Essas aparições vaporosas também as pessoas comumente chamam de fantasmas, né? Exato. Ou as almas do outro mundo, nos lugares denominados mal assombrados, onde as pessoas percebem a presença dos espíritos pelos barulhos que eles promovem, né, com a movimentação dos fluidos, e também com essas aparições vaporosas, que aí a condensação do perispírito vamos dizer assim, é sutil, então você vê aquela coisa passar, flutuante, e aí mete medão, né, em quem está vendo. É verdade.
As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Inclusive, essas aparições tangíveis têm muitos relatos nas revistas espíritas, que daqui a pouco a gente vai estar apresentando aqui, né? Então, a vaporosa, ela é muito comum. Agora, a tangível, ela é mais rara, tá? Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Então, vamos supor, eu, Janaína, eu desencarno, e aí eu quero me apresentar para vocês, né? Seja lá no Luz e Caridade, seja na casa de vocês, e eu quero, né, imprimir ao meu envoltório, né, sinais exteriores para comprovar vocês que é a Janaína, lá do Luz e Caridade. O que vai acontecer? Eu vou me apresentar, né, com a mesma estatura, com meus cabelos, até com óculos, porque eu encarnada eu me utilizo muito dos óculos. Então, lá na espiritualidade eu não vou precisar disso, dos óculos, mas para, né, eu ser reconhecida, eu vou trazer todas as características para que vocês possam perceber que sou eu, certo? E vai vir de bicicletinha. Detalhe, de bicicletinha lilás, sabe? Com meus bagageiros, com as minhas coisas. Gostei da sugestão, né? Até às vezes eu sonho, na espiritualidade eu tô com ela, tá? Então, Janaína, com certeza. Oi. Tem o caso da caixa de rapé, no livro dos médiuns, né? O cidadão que aparece e traz a caixinha de rapé, o cara vê a caixa de rapé do cara, vê tudo, sente até o cheiro do rapé, então... Exatamente, é para imprimir, né, sinais para demonstrar que é aquela pessoa. Esse caso que a Valéria está trazendo, né, tem lá no livro dos médiuns, no caso é a aparição, e a Valéria já está adiantando um pouco, né, a aparição de pessoas encarnadas, certo? Então, aqui... Botou aqui um comentário. Lê para mim. Mas também pode-se ter características passadas de outras... Sim, Lourdes, pode sim. Na verdade, devido à condição, à característica que o perispírito tem, né, você pode moldar ele da forma que você desejar. Eu posso me apresentar com as características da última encarnação como de anteriores. Isso vai depender do que eu quero apresentar, tá, para a pessoa, certo? Isso vai depender. E aí, nesse item aqui, eles referenciam o livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 6 e capítulo 7, que aí eu convido a vocês, quem quiser em casa estudar, ali vai aprofundando o assunto, né? E lá no livro dos médiuns, nesse capítulo 6, lá no item 104, eles falam assim, que o espírito que quer ou pode fazer visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Então, o que nós estamos vendo aqui, que é uma aparição tangível da Kate King, né, é um espírito, olha, vocês podem ver aqui, né, os braços não parecem, né, que é um corpo físico mesmo, né? Isso, na verdade, essa é uma ilusão. Isso aqui não é corpo físico, isso daqui é fluido, né? Que pela vontade do espírito, ela traz desta maneira, tá? Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com rapidez de um relâmpago. Detalhe, né? As aparições, até mesmo tangível, ela tem um tempo, ela não fica ali tanto tempo, né? Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas dizem, né, que Jesus ele não teve um corpo de carne, que era fluídico, né? E se fosse, estaria
saindo das leis naturais, né? Dentro desse fenômeno, está dizendo aqui, né, que ela tem um tempo que ela se desvanece. Então, se Jesus estivesse aqui encarnado, mas estivesse não num corpo físico e fluídico, né, haveria ali um equívoco das informações que estão sendo trazidas dentro da doutrina espírita. Na verdade, Jesus realmente, enquanto encarnado, ele teve um corpo físico, sim, semelhante ao nosso. É claro que o perispírito dele tinha todas as qualidades de um espírito na condição dele, um espírito superior. Tá? Nestes casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Nessa questão aqui da Kate, né, uma aparição tangível, real, que realmente as pessoas poderiam tocá-las, inclusive nas experiências que foram trazidas, media-se temperatura, os pesquisadores, né, pesava, e eles anotavam todos esses detalhes, porque era uma tangibilidade real. E nesse caso aqui, as pessoas realmente poderiam ver, tanto poderiam ver que essa foto aqui, ela é real, não é uma montagem. Nós estamos hoje vendo isso, né? Isso aconteceu lá em 1871, esses casos, ou seja, após a codificação, né? Então, aqui é um caso verídico de aparição tangível real, certo? Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade. Inicialmente, a gente tinha colocado ali, né, que mediante a vontade do espírito, ele poderia ali modificar o seu perispírito e tornar visível, mas só isso não é suficiente, tá? Diz assim: porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Então, não é simplesmente o espírito ter a vontade, pensou e se tornou visível. Ele precisa combinar o seu fluido com o médium que está vendo e também com o médium que está proporcionando essa tangibilidade. Aqui nessa foto, deixa eu ver se eu coloco o nome aqui. Temos a médium, essa aqui deitada assim, é a médium Florence Cook, tá? Ela era a responsável pela doação de fluido vital, tá? Combinando com o fluido do espírito da Kate para proporcionar essa aparição tangível real, certo? Então, não só depende da vontade, precisa da vontade, da combinação fluídica peculiar ao médium, porque peculiar não é qualquer médium que vai doar esse tipo de fluido para que o fenômeno aconteça. Dentro de uma sala existem vários médiums, mas cada um tem a sua característica, tá? Nem todos têm essa característica para doar o fluido para proporcionar o fenômeno da tangibilidade, tá? Valéria, eu acho que a Simone escreveu alguma coisa a respeito do assunto? Sim, é uma pergunta que ela fez, que eu estava aguardando, mas acho que vai ter que aguardar igual a da Lourdes. Ela botou assim: não sei se cabe nesta apresentação a pergunta, né? Mas tenho curiosidade em saber sobre desdobramento ou bilocalidade dos espíritos encarnados, como ocorreu com Chico Xavier. Vamos aguardar que isso tá em outros slides, tá bom, Simone? Então, nós vemos aqui, ó, a William Crook, que foi o pesquisador, né? E estamos vendo aqui o espírito. Olha como é que ele está aqui ao lado dela, né? Ela bem tranquila, com vamos dizer assim, com o braço, né, sobre o ombro dele, certo? Então, é uma tangibilidade real. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Então, Heloísa, quando você colocou que a aparição pode ser vista por todos, né? Não é bem assim, tá? A visibilidade dos espíritos, elas podem ser vistas
de acordo com essa combinação fluídica, essa afinidade, tá? Porque se não tiver, ele não vai ver. Vamos supor que numa sala tenham 5 médios que têm a vidência, ou seja, têm a capacidade de ver os espíritos, certo? Mas dentre esses 5, tá, só 2 têm a afinidade, a combinação ideal de doação fluídica para que aquele espírito possa aparecer. Tá? Então, dentre aqueles 5, 2 vão ver e os outros 3 não irão ver, mesmo sendo vidente, porque não há essa combinação. E aí você vai dizer assim, então aqueles 3 não são videntes. Não, eles são videntes, mas tem essa condição. E até porque tem espírito que ele também não quer aparecer para todo mundo. Vamos supor que dentre esses 5, tá? Os 5 têm a combinação fluídica. Mas eu, Janaína, espírito, eu só quero aparecer para B e C. Tá? O A, o D, os demais, eu não quero aparecer. Mas eles têm a combinação, mas eu não quero aparecer para eles. Então, tem vários detalhes aí. Então, não é bem assim para todo mundo, né? Depende. E aí, como nós estamos vendo, né? Tendo que ter essa combinação fluídica, para vê-los, você tem que ser médio, vidente, tendo essa combinação fluídica, tá? No sentido de certas aparições, que daqui a pouco a gente vai ver uma que aí todos poderão ver, independente de ser médio ou não, tá? Tem sim? Oi, tem. Posso Fala, falar? Márcia. Pode. Janaína? Fala, Márcia. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, um espírito, quando ele aparece para 2, 3 pessoas, Sim. tá? Tendo 10 ao mesmo tempo, ele aparece para 2, 3 ou para uma apenas. E ele fala assim, é porque os fluidos não combinam. O que significa? Então, está dentro desse esclarecimento que eu estou tentando trazer, né? Está dizendo aqui, ó, não basta a sua vontade, não basta que o espírito queira apresentar. A modificação do perispírito se opera mediante a combinação com fluido peculiar ao médium. Então, quando disse isso para você, ou para o grupo, né, é porque nem todos tinham essa combinação fluídica. Vamos supor, né, eu vou fazer uma analogia, posso até estar enganada, mas é só para vocês perceberem, né? Uma pessoa está ruim de saúde e ela precisa do fator sanguíneo O positivo, né? E aí o que acontece? Para ela ficar bem, ela só pode receber sangue O positivo. Não adianta ser o A, não adianta ser o B, nada disso. Tem que ser o O. E não, entendeu? E aí a combinação fluídica para ela poder ver tem que ser de acordo para que ter afinidade para que ele possa se mostrar para ela e ela poder ver. Ok, Márcia? Então, quando ele diz não tem combinação fluídica, é por causa disso, tá? E também, se ele não quiser aparecer para ela, mesmo que haja uma combinação, ele não vai aparecer. Fala, Valéria. Eu tenho uma perguntinha aqui da Simone. Alguns podem ver e outros podem sentir a presença dos espíritos? Sim, é que eles chamam de médios que têm a sensibilidade. Vamos supor, eu não sou médio vidente, tá? Não sou. Mas a mediunidade me proporciona perceber no ambiente que há espíritos que estão próximos, que estão aqui, que estão ali. Mas eu não estou vendo, mas eu estou sentindo isso no ambiente, entendeu? Mas uma pessoa que é vidente, que há essa combinação peculiar, tá? Vai poder ver. Ela ainda escreveu aqui, mediante a sua resposta. Eu mesmo sinto algo estranho, às vezes como um arrepio ou uma sensação de alguém se aproximando. Também ouço chamar meu nome frequentemente. Acordo com esse chamado também. Exatamente. Você é uma médium não de vidência, ou seja, você não vê, mas você é uma médium que tem percepções, percebe, né, no ambiente, e quando você ouve, no caso, você tem uma mediunidade de audiência, certo? Mas não de vidência, você não vê, mas você ouve e você percebe, tá?
Janaína? Tenho medo de ver. Ela colocou aqui, peraí. Ela colocou assim, mas eu tenho medo de ver. KKKKK. Pois é, se Agora você eu vou tem rir medo por de, ela, se não se pode você ver. tem medo de ver, é melhor que você não veja a princípio, né? Até que você amadureça para ver. Fala, Márcia, será que eu respondi você, Márcia? Foi cortado, mas eu volto. Vamos lá. Pode Fala. falar, que eu já terminei. Obrigada. Janaína, então, e quando o espírito fala para você visível, aparecendo, não estou dizendo que seja o meu caso, tá? É só um exemplo. Ele aparece para você e diz assim, não é real, entendeu? Como faz? Então, nós tínhamos falado aqui, lá no anterior, daqui a pouco eu volto. Deixa eu voltar aqui. Eles falam que essas aparições, elas não são reais porque parece que é uma pessoa viva, mas não é. É uma ilusão, tá? Então, Sim. quando ele está falando isso para você, é porque ele quer dizer que, assim, tipo assim, ó, eu não tenho corpo físico de carne e osso, tá? Eu sou uma aparição, ou seja, você está me vendo, mas é uma ilusão. Parece ser que ele tem carne e osso, mas não é. Entendeu? Sim, mas quando você confunde, porque não estou dizendo assim por mim, mas é só um exemplo. Tá bom. 5 pessoas, aí aparecem 10. Você só descobre quem é encarnado alguns minutos depois e quem é desencarnado, por conta de uma diferença, né, que dá. É só um exemplo, tá? E daí você olha o encarnado e o desencarnado puxa para o encarnado e fala assim, o que ele está dizendo não é isso. Como faz? Você está dizendo que o encarnado está falando alguma coisa, mas o espírito está ao lado dele, diz para o médium que aquilo que o encarnado está dizendo é isso? Ou não? Que eu entendi. Isso. O encarnado, às vezes, está dramatizando, está enfeitando, está fazendo um monte de coisa, e o desencarnado fala assim, não é isso. Aí, como sim. proceder? Então, você está querendo dizer, então, que seria um médium, tá? Ele está fazendo determinado trabalho, e aí ele começa a dar uma comunicação, né? Aparentemente que é uma comunicação, mas o espírito que está na equipe ali de trabalho chega e diz, né, que aquilo ali não é mediúnico, vamos dizer, pode ser da alma dele, né? Ou seja, é um fenômeno que alguns chamam no movimento espírita de anímico, certo? E aí o espírito diz assim, não é nada disso. Tipo assim, de repente o médium, não sei se ele está com má intenção ou não, né? Ele está fazendo um embuste ali, certo? Agora, se ele faz parte de uma equipe de trabalho e a espiritualidade leva isso para a direção, né? É importante que o dirigente da reunião, ao final dos trabalhos, chame para conversar o companheiro, né? E esclareça ele que essa atitude não é uma atitude ideal, né, que nem sempre os médios precisam dar comunicações, né, e que ele deve agir com naturalidade. E se ele se mantiver nessa postura, né, a gente vai entender que, de repente, esse médio ele está em desequilíbrio, ele precisa de um tratamento, e aí não seria interessante, né, esse médio estar na equipe de trabalho naquele momento, que ele precisa amadurecer, ele precisa de um tratamento. Ok? Ok, Jana, obrigada. Beleza? Muitas vezes, beleza, que muitas vezes, assim, a gente leva a teoria, mas a prática é um pouco mais profunda, né? Exato. Só estou falando pelo que escuto falar, porque eu não entendo nada. Tá bom. Obrigada. Espero que eu tenha conseguido chegar próximo à resposta, né? Obrigada. Então a gente segue assim. Assim não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tão pouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos, aí, complementando a primeira questão da Márcia, né? É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade, e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante
para operar a transformação do perispírito. Então, a gente, voltando aqui a Florence Cook, tá? Essa jovem aqui, médio, a partir dos 15 anos, ela já atuava desta maneira, né? Então, ela tinha fluidos abundantes para combinar, além de combinar com o da Kate, né? Ela tinha fluidos abundantes para poder causar esse fenômeno aqui, uma aparição real, tangível, real, né? Que aos olhos a gente poderia se iludir como se fosse uma pessoa humana de fato, tá? E provavelmente que se verifique ainda outras condições que desconhecemos. Além dessas condições que a gente está trazendo, existe uma também primordial, que é o espírito ter a permissão de fazer invisível a tal pessoa. Então, se ele tiver vontade, houver fluidos que combine, né, houver fluidos abundantes, tá? Se a espiritualidade superior não permitir, não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Então, é um fenômeno que ele é raro. Acontece, ele é raro, mas tem que passar por essas situações. Ok? Valéria, acho que tinha umas questões aí da Lud, eu não vi. Sim, Estava tem, explicando. sim. Eu estava esperando você concluir para poder falar, né? Fala. A Lourdes colocou assim: é mais fácil a visualização de um espírito de terceira ordem do que um espírito puro? Bem, Lourdes, pelo que nós vimos no slide anterior, tá? Primeiro, a visualização de qualquer um, primeiro, tem que ter a vontade, tem que ter a combinação e tem que ter a permissão, tá? Um espírito inferior, ele vai ter a vontade de aparecer, tá? Mas se não houver essa combinação, as pessoas não vão vê-lo. A mesma coisa é um espírito superior, ele tem vontade, mas não há essa combinação, a pessoa não vai poder vê-lo, tá? E dentro disso tem que ter, né, a permissão, ou seja, se for útil para a pessoa ver aquele espírito de terceira ordem, ou de primeira, ou de segunda, isso vai acontecer, tá? Então não é porque é mais fácil, tudo bem, o espírito de terceira ordem, ele está muito próximo a gente, que estamos na mesma categoria de terceira ordem, mas se eu não for vidente, cara, eu não vou ver de jeito nenhum, não vou ver, mesmo que ele esteja na mesma categoria que eu, de terceira ordem. Tá? Se eu não for vidente, e se eu for vidente e eu não tiver essa combinação, não vou vê-lo. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, onde a sessão está ali acontecendo, depois no final da avaliação, há os comentários dos médios, e aí tem uns que falam assim, eu vi assim, assado, o outro, não, eu não vi, eu só senti, o outro que era também vidente, não, eu não vi nada. Aí a gente fica depois na dúvida, será que aquele cara ali não é médio vidente? Não é nada disso. Depende das situações, tá? Ok? Já. Fala. Peraí. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Não, então, não sei se você vai falar isso mais para frente, mas como você já tocou no assunto agora, você mencionou os médios videntes, né? Assim, diferente dos médios videntes, né, que a visão, de fato, ela é da alma, certo? É uma mediunidade que a pessoa não vê com os olhos, né? Ela vê, de fato, com os olhos físicos, né? Na aparição, na verdade, a pessoa vê através do seu corpo físico, através dos seus olhos. Depende da aparição. Exemplo, nessa aparição da Kate King, tá? Nessa daqui, tá? Era uma aparição tangível e real que todos poderiam ver, sendo médio físico, médio vidente ou não. Tanto é que ela sai na foto, tá? Se for uma aparição tangível, como nós trouxemos aqui, deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui. Aparição tangível, tu vê tangível, mas que tem tangível no sentido de ser nitidamente definida, tá? Só irá ver quem for vidente que estiver dentro daquelas condições. Se for uma tangibilidade real, tá? Aí todos poderão ver. Inclusive a transfiguração, todos podem ver. Todos podem ver,
porque a transfiguração ele é um tipo de aparição tangível. Tá? Então, existem graduações, dependendo de cada um, todos podem, só alguns podem, entendeu? É que deu uma cortada, então, pelo que eu entendi, eu não consegui pegar tudo. Pelo que eu entendi, quando você falou que nessas nitidamente definidas é onde o espírito pode escolher para qual que se apresenta ou não, dependendo Exato, é isso aí. Então, na prática, não haveria diferença entre esse fenômeno de aparição, nesse caso, do que um fenômeno de mediunidade vidente. Porque assim, o vidente, ele para ver, ele tem que estar dentro desse aspecto que a gente leu anteriormente, que a gente falou anteriormente. E aí ele vai estar vendo essa aparição aqui, que a gente chama de nitidamente definida. Né? É uma aparição tangível, nitidamente definida, mas que só é mostrada para determinados médiuns, determinadas pessoas. Tá? Porque aí tem a combinação do fluido, do médium com do espírito que quer se fazer aparecer. Agora, quando você faz uma aparição, que é para mais de uma pessoa ver, você combina o fluido do médium, né, que está vendo, ou dos médiuns que estão vendo, mais o fluido do espírito que quer aparecer, e ainda tem mais outros fluidos de outro médium. Por exemplo, os médiuns chamados médiuns de efeitos físicos, que doam fluidos, que aí podem ter esse tipo de fenômeno onde várias pessoas podem ver a mesma coisa, independente delas terem a mediunidade ou não. Que é esse fotografar, né? Que é esse caso aqui da Kate. A Florence Cook, ela era uma médium de efeitos físicos, tinha fluidos, né? No caso, fluido vital abundante para colaborar com a aparição da Kate King. Tá? Uhum. E aí todos poderiam ver, como nós estamos vendo agora, neste momento, através de foto. Certo? Não sei se consegui responder, Matheus, ou conseguimos, né? Que a Valéria também está colaborando aí. E a aparição tangível é quando você pode tocar. Lá na primeira foto, ele estava tocando nela, né? Então, agrega, né, muito mais fluido, condensa muito mais fluido para você chegar ao ponto de tocar. Inclusive, a gente tem como exemplo lá na literatura de Kardec que o médium, o senhor Holme, né, ele, quando participava das reuniões, das sessões, o fluido que ele doava, combinando com do espírito que estava ali, se apresentavam mãos que tocavam as pessoas, só a mão, tá? Assim como está aqui a minha, e tocava, e daqui a pouco ela desaparecia. Né, parecia uma mão humana, mas na verdade era uma ilusão, né, porque aquilo é fluido, certo? E ali todo mundo via, porque estava se fazendo uma aparição tangível, real, né, como se fosse o corpo de um ser humano, a mão humana, entendeu? Exatamente. E ali todo mundo via. Nessas situações, Heloísa Ramírez, todo mundo vê, mas nas anteriores tem aqueles aspectos. Okay? Janaína? Só para destacar, quando eles dizem que não é, como é que se diz, não é real, né, que é uma ilusão, é no sentido de que não é um corpo material como o corpo que nós, espíritos encarnados, habitamos, né? É só para relembrar isso que você já tinha falado anteriormente. Já tinha comentado, é só para... A Sueli acho que quer falar alguma coisa. Sueli, você quer falar? Eu só estou no sétimo... Fala. Quero perguntar como é feita a comunicação deles, sem ser com os médios. Mas você disse comunicação deles falarem, esses espíritos que estão aparecendo, é isso? Sem ser com os médios, Como é feita? Se ele aparece para mim, por exemplo, qual seria a comunicação deles? Bom, a comunicação, olha só, a comunicação sempre é dada pelo pensamento, tá? Ele pensou, ele transmite para você vai passar pelo seu perispírito, tá? E aí você vai, no caso, ou acionar, se você tiver essa condição, né, de audiência, certo? Ou então ele vai jogar pelo pensamento e você vai entender, porque é assim que é a comunicação na espiritualidade,
tá? Ele fala pelo pensamento. Agora, é claro que muitas das vezes ele está jogando esse pensamento para você, e aí, como ele apareceu para você poder entender, você vai ver dentro da visão que você está tendo ali, a boca dele mexer. Mas, na verdade, mesmo que esteja mexendo, ou como está mexendo a minha, ele está fazendo, mentalmente. Mas a sua interpretação vai ser de acordo com o seu entendimento e com quem você está vendo. Tá? Ok? Tem uma perguntinha aqui, Chuchu, do Lucas. Fala, Lucas. Tá aqui. Janaína, eu já ouvi falar de ectoplasma. Naturalmente, ele quer saber, né? Exato. Então, Lucas, ectoplasma é um termo que veio depois da codificação, veio em torno de 1894 por Charles Richer, tá? Que quer dizer plasma moldado, que na verdade, na codificação, é o que a gente chama de fluidos, né? O que quando eu estou ali colaborando para que haja essa tangibilidade, está saindo de mim o meu fluido, né, vital, tá? Tá combinando com ele. Só que para certas tangibilidade, algumas pessoas começam a perceber, né, um vapor branco, né? Parece como se fosse um algodão, alguma coisa, e aí vai se formando. Isso é fluido, só que Charles Richer, ele deu um nome de ectoplasma. Ok? Posso continuar? Tem outra pergunta aqui. Vamos lá, eu só estou ainda no slide 7. Hein? Tá, não, se você quer adiantar, então vai, o Lucas fala agradeceu. Vou dar a Obrigado. pergunta da Simone, e aí você prossegue, tá bom? Falou. Então, vamos lá. Todas essas combinações somente podem ocorrer com a permissão divina, inclusive entre os espíritos mal intencionados? Olha só. Ali é dito que para aparecer tem que ter permissão da espiritualidade. A gente vai entender superior, né? Agora, a combinação, exemplo, eu tenho meu fluido, o espírito tem o dele. Aí a gente volta para a questão do sangue que eu falei, né? O meu é O positivo, o dele é O positivo, já combinam. Então, nesse sentido de combinar, não tem que ter a permissão da espiritualidade. Agora, no sentido do fenômeno, somando isso tudo, agora, vamos supor, né, botou o meu fluido dele, se tornou, vamos supor assim, o meu fluido é de uma cor, a dele é outra, somando deu uma cor rosa. Para essa cor rosa ser tangível para outra pessoa ver, aí se a espiritualidade achar que é viável, que é útil, ela vai permitir, senão, não vai. Seria isso, porque o fluido é o fluido, aí não é uma questão da espiritualidade estar combinando esse fluido, entendeu? Porque eu tenho um X, ele tem X, e aí? Aí a não permissão é nesse sentido, é de a coisa, vamos dizer assim, se concretizar. Mas entre combinação, não. Uhum. Ok? Posso seguir, gente? Segue aí, Chuchu, senão não vai dar. Esse assunto daí é danado, todo mundo tem curiosidade, né? Vamos lá, item 36 ainda da Gênese, né? É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, por isso que ele disse ilusão, né? Não poderiam ter dela as qualidades. Ou seja, se você vê uma pessoa que você até confunde como encarnado, né? Ela não tem todos os órgãos físicos que nós temos. Ela pode até, através da vontade, do fluido, ela formar ali, mas não é aquela coisa, não tem a qualidade mesmo do órgão, tá? Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Né? Muitas das vezes a gente tem a impressão, ou realmente está vendo um espírito, e de repente daqui a pouco ele sumiu. A coisa é muito rápida mesmo. Né? Continuando ainda no item 6,
ele traz o seguinte: tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Foi aquele exemplo que eu trouxe de algumas pessoas acharem que Jesus não teve um corpo físico, ele tinha um corpo fluídico. Se ele tivesse só o corpo fluídico, poderia se considerar um agêneres. Mas eles dizem que os agêneres não demoram longo tempo entre os humanos. E quanto tempo Jesus viveu entre nós? 33, não é isso? Que dizem? Então, ele não poderia ser um agêneres, né? Enquanto encarnado, ele viveu até os, segundo os relatos, né, 33 anos. Exatamente. Agora, enquanto desencarnado, depois da ressurreição, acho que foi 7 dias que ele ficou, 5 a 7 dias, mais ou menos um esquema desse. Aí ali já era fluídico, né? Como qualquer desencarnado, né? Aí já é outra situação. Já é uma aparição tangível, muito tangível para Tomé, né? E aí, assim, os agêneres, o significado, né, indica. O que é agênero? Indica que sua origem não é resultado de uma geração. O que quer dizer resultado de uma geração, né? Significa que ele não foi gerado, né? Ele não foi gerado como nós, né? Então, o agênero não tem o corpo físico. Exatamente. E aí, no item 125 do Livro dos Médiuns, diz assim: resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Os agêneres, você confunde mesmo, acha que eles são corpo de carne, né? Mas, na verdade, é um fenômeno que está dentro desse aspecto natural. Diremos, então, somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva ao ponto de causar completa ilusão. Aí a gente traz a imagem aqui, né, uma fotografia de um espírito que ele teve uma aparição tangível, que foi chamado de marinheiro, né? Esses são os agêneres. E aí a gente vai trazer o caso da Revista Espírita de 1859, de fevereiro, e aí eu gostaria que o Luiz Cláudio poderia ler para mim? Pois sim. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e pedia a Deus que a auxiliasse na sua aflição. À saída, na rua Santo Honorato, encontra um senhor e a aborda, ele diz: minha senhora, ficaria contente se arranjasse trabalho? Ah, meu bom senhor, responde ela, peço a Deus que me faça este favor, porque estou muito necessitada. Então, vá à rua tal, número tanto, procure a senhora T e ela lhe dará trabalho. Visto isso, continuou o seu caminho. A pobre mulher foi sem demora ao endereço indicado. A senhora procurada lhe disse: com efeito, tem um trabalho para mandar fazer, mas como não o disse a ninguém, não sei como pôde a senhora vir procurar-me. Então, a pobre necessitada, avistando um retrato na parede, respondeu: senhora, foi esse cavalheiro que me mandou. Este cavalheiro? Retrucou espantada a senhora. Mas é impossível, este é o retrato de meu filho, falecido há 3 anos. Não sei como pode ser isso, mas eu vos asseguro que foi esse senhor que eu encontrei ao sair da igreja, onde tinha ido pedir auxílio a Deus. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Então, na Revista Espírita... Obrigado, Luiz. Na Revista Espírita de fevereiro de 59, né, 1859, eles trazem esse caso como um caso de agênero. Então, o que a gente pode ver aqui? A senhora estava necessitada, ela pediu ajuda a Deus. E de que maneira Deus lhe ajudou, né? Surgiu esse espírito, filho dessa senhora, que sabia da necessidade da mãe, tá? E ele teve que aparecer para ela dessa forma, até porque, vamos conjecturar, né? Ela não era médium, então não tinha como ele trazer essa informação de outra via. Apareceu para ela, teve essa aparição
tangível, real, como a Gênere, né? De repente, a doação fluídica não foi dela, foi de alguém no redor, mas para poder ajudá-la, porque quando Deus quer nos ajudar, ele cria mecanismos e meios para isso fazer, né? Quantas vezes a gente cruzou o caminho de alguém e alguém nos deu uma sugestão que nos auxiliou ou vice-versa, né? Quantas vezes alguém tem alguma coisa para doar e a gente não sabe, a gente, a primeiro momento, a gente não precisa, mas daqui a pouco a gente acaba sabendo de alguém que precisa e aí a gente cruza as informações e vai. Então, assim faz Deus, né, para auxiliar a cada um de nós. E um outro caso de agênere que eu posso trazer, que eu acredito que seja, é aquela passagem que tem de Bezerra de Menezes, quando ele está no Rio de Janeiro, ele é jovem, estava fazendo a faculdade de medicina, e ele chega aqui no Rio e chega um determinado tempo que ele não tem dinheiro para se manter, né? E aí ele então resolve dar aulas, né, para poder angariar algum valor para ele poder conseguir sobreviver aqui no Rio de Janeiro. E de repente, e aí ele até faz a prece, pede a Deus para ajudar, de repente bate lá na porta dele, do quarto dele, um jovem que diz que quer contratar ele para ensiná-lo, né? E ele concorda que vai fazer isso, e aí ele adianta ele um dinheiro, né? Chega a dar uma quantia, eu vou te adiantar as aulas, certo? E ele, tudo bem, eles marcaram e a pessoa vai embora e a pessoa não voltou nunca mais, né? Então, a gente pode considerar também um caso de agênere, essa passagem de Bezerra de Menezes. Não sei se algumas pessoas já leram a história dele ou se viram um filme, né? Poderia caracterizar dessa maneira. Aí vocês vão me perguntar, e o dinheiro? Aí o dinheiro é um outro assunto que a gente pode colocar que, de repente, foi ali um fenômeno de transporte, mas hoje não é dia de falar isso, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, nós falamos das aparições de pessoas desencarnadas, e também há essa condição para as pessoas encarnadas, tá? Então, no item 37 da Gênese, ainda no capítulo 14, diz assim: sendo o mesmo o perispírito, assim, nos encarnado como nos desencarnado, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em um ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de identidade. Então, veja só, aquele fenômeno que a gente trouxe de desencarnado pode acontecer conosco, né? E aí, é claro que a gente tem que estar com uma certa liberdade, e sendo assim, a pessoa, ela tem que ter essa condição fluídica de estar fazendo essa emancipação, porque quando o nosso corpo está em liberdade, em repouso, né, você não necessariamente não precisa estar dormindo, mas relaxado, né, vem o quê? A tal da emancipação, que alguns chamam o movimento espírita chama de desdobramento, mas, né, a doutrina espírita traz a nomenclatura de emancipação da alma. O corpo físico está descansando e o meu perispírito, ele se expande e o espírito se emancipa, ou seja, se liberta, né? Se liberta. A Valéria falou ali de bicorporidade, já vamos trazer. Foi nesse fenômeno do qual conhece muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. E aí eles dão referência a várias revistas espíritas que trazem casos de aparições de pessoas vivas. Então ele traz a revista espírita de 1958, de dezembro, a de 59, do mês de fevereiro e mês de agosto, a de novembro de 1860, e aí vocês, se quiserem, vocês podem pesquisar lá, né? E aí o que seriam esses homens duplos? A gente vai dizer mais adiante, só um minutinho, tá, Valéria? Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem também o querem.
Dá-se isso porque as percepções desse gênio se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pela sua vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo à tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária, se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo. Aí é aquela questão que o Mateus trouxe, né? Só vai perceber as pessoas que estão nessa condição porque não estão vendo com os olhos do corpo, e sim com os olhos da alma. Tá? Porque as aparições ali, no caso, são espirituais. E aí, né, dentro da questão da bicorporidade e de homens duplos, né, a gente traz o livro dos médiuns, lá que já é o capítulo 17, que diz assim, e ele traz exemplos, né, para aparição de pessoas vivas. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Então, isso daí é a mesma coisa que a Gênesis falou. Né? Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentaneamente tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporidade, foi o que deu aso às histórias dos homens duplos. E aí ele traz o caso de Santo Afonso de Ligório, que foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. Né? Para as pessoas foi como se fosse um milagre, mas para a doutrina espírita ela explica isso, que foi um fenômeno de bicorporidade, de uma momentânea tangibilidade. Tá? E o outro caso é de Santo Antônio de Pada, estava pregando na Itália, tá? Quando seu pai, em Lisboa, ia ser suplicado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento de execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pada. E aí foi perguntada a espiritualidade, né, Kardec? Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? E ele responde, achando-se desprendido da matéria, conforme o grau de sua elevação, ou seja, não é todo mundo que dorme ou que repousa um pouco o corpo físico que vai se elevar de uma maneira como foi o Santo Antônio de Pada e o Santo Afonso de Ligório, tá? Então, não é todo mundo assim, né? Oba-oba, né? Pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Quem tiver esse grau de elevação vai poder fazer isso. Aí ele ainda continua. Será indispensável o sono no corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Ele diz, a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal, será sempre um estado mais ou menos estático. E aí a gente lembra de Eurípides Barçanufo. Ele também era um médium que tinha essa condição de emancipar. Ele estava na sala de aula e, de repente, os alunos já sabiam. Ele ficava meio parado ali, assim, estava em pé, meio ali parado, né? Nem necessariamente de olhos fechados, mas os olhos, né, estavam assim, ao longe, né? Ele emancipava, ele ia aos lugares que estavam precisando de ajuda. Teve uma vez que parece que ele foi a uma residência auxiliar lá num parto de alguém lá, né? Que um bebê que estava para nascer. E depois ele voltou, né? Totalmente ao seu corpo físico para continuar a dar aula, né? Mas não é todo mundo que tem essa condição, tá? Não é todos os médios que têm essa condição. E aí a Valéria também trouxe a história inicialmente, que eu até falei que era uma aparição de pessoa viva, da historinha do cara da caixinha de rapé, né, Valéria? Então, existia uma pessoa, tá, na vizinhança que estava doente, isso e aquilo, e existia esse senhor que ele tinha lá a caixinha de rapé, e ele era um cara caladão, isso e aquilo, e ela ficou acamada, e ela à noite,
ela via ele chegar no seu quarto, fumando lá, né, o seu rapé, comendo o seu rapé lá, e ela até sentia o cheiro disso, né? Então, veja só, pela vontade de causar uma impressão, né, a pessoa tem a ilusão, né, tem a aparência de aquilo ser realmente real, certo? E interessante que depois que ela ficou boa, ela perguntou a ele se ele realmente tinha ido visitar, e ele não lembrava de tê-la visitado, né? Mas ele disse que orava muito por ela. Então, é esse desejo de vê-la bem, mesmo que não tivesse muita amizade, né? Proporcionou ele essa preocupação de emancipar e ir até ela e ajudá-la, né? Eu me lembro que na infância, acompanhando uma irmã para estudar na casa de uma amiga, e elas estavam num ambiente lá estudando, eu estava na sala aguardando, e eu era bem criança ainda, né? De repente, quando eu olho no meio da sala, tinha uma onça. E a onça quis me pegar, e eu saí correndo, gritando, né? Me tranquei no quarto, no banheiro, e ninguém percebia nada. Só perceberam os meus gritos e todo mundo riu de mim, porque eu disse que a onça estava ali e queria me pegar. Então, o que aconteceu ali? Um espírito para querer brincar comigo, né? Teve uma aparência tangível e se mostrou como um bicho para poder me amedrontar, né? Então, ali ele quis brincar comigo. Talvez eu tivesse a afinidade fluídica e ele quis brincar. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas a espiritualidade permitiu? Aí eu não sei por que ela permitiu, né? Mas algum fator deve ter tido para ela estar dando essa permissão, certo? Vamos seguindo aqui, faltam 15 minutos, né? Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirídico, irradiando esse envoltório em torno do corpo, que é a atmosfera fluídica, pode produzir na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo às aparições. Então, até agora, nós falamos de aparições, né, vaporosas, tangíveis. E agora a gente vai trazer, né, também um fenômeno que está dentro da questão das aparições, que são as transfigurações, tá? Então, ele diz que pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então visto através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tornar outra expressão. O que eles estão querendo trazer? Tá? O que é a transfiguração? Eu estou aqui, certo? E a Sandra tinha dito que ela assistiu uma palestra, né, onde a pessoa que estava palestrando mudou a voz e mudou a fisionomia, né? E ali a gente pode estar caracterizando como um fenômeno de transfiguração. O que foi causado ali? Se ela viu a fisionomia mudar, o que eles estão querendo dizer? Que esta pessoa foi envolvida fluidicamente, tá? É claro, a soma dos fluidos dela com do espírito foi envolvida, certo? E pode ter acontecido o seguinte, os fluidos do espírito, ele envolveu, tá? E como se fosse uma cortina, porque assim, o corpo físico da pessoa, ela não se transformou. Criou-se o fluido, uma cortina, que você via a fisionomia do espírito que estava desejando que fosse visto, tá? E ainda causou a transformação da voz, certo? Ok? Entendeu, Sandra? Já também você tem uma expansão do perispírito do médium que se combina com o fluido espiritual do perispírito do espírito comunicante. E aí é por isso que dá essa aparência, né? Sim, porque quando para poder as pessoas verem. Porque quando a gente fala de combinação fluídica, gente, com certeza há uma expansão do perispírito. Aí a gente vai voltar essa imagem aqui rapidinho, eu estou no slide 13,
Por isso que eu botei essa imagem. Olha aqui, ó. Isso aqui é o perispírito do espírito. Tá aqui, ó, desencarnado. Esse aqui é o perispírito do encarnado. Tá vendo essa nuvenzinha aqui, ó? A comunicação dada pelo pensamento? Então, quando houve a soma do fluido, isso tudo é dado perispírito para perispírito, tá? Então, o perispírito está expandido, somou, ele envolveu, tá? Esse aqui, e deu aparência nele, dele. Não que ele chegou e entrou no corpo dele, tá? É como se tivesse criado, vou voltar aqui, uma cortina, eu chamo de cortina, né? De vapor, de fluido, e você vê esse aqui nele, tá bom? Vamos voltar aqui. Ok? Vamos seguindo. A gente chama de transfiguração, né? E aí, eu trago a foto do Divaldo. Quem acompanha, quem assiste o trabalho dele, sabe que em determinado momento das suas apresentações, o Divaldo ele sofre uma transfiguração, tá? Algumas vezes ele se mostra bastante jovial. Nessa aqui, nessa palestra, acho que foi de 2006, lá fora, né? Ele dando a palestra, de repente, ele começou a se transfigurar, ele começou a até rejuvenescer. E tem outras que ele envelhece, tá? Isso a gente pode chamar que é um fenômeno de transfiguração, certo? Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Então, Sandra, quando você vê que a voz mudou, né, é a voz do espírito que o médium está trazendo, porque é predominante daquele espírito, tá? O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirídica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível. Então, neste fenômeno, todos conseguem ter essa percepção, essa visualização, tá? Então, vocês veem, né, como é que a aparição ela tem vários graus, né? Uns podem ter determinadas aparições, uns podem, só alguns podem, todos podem, certo? E aí ele diz assim, exemplo de teoria de transfiguração tem na revista de março de 59, tá? E também no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 7, certo? Aí um caso de transfiguração. Márcia Valéria, você pode ler? A Márcia Valéria está sem falar nada, está mudinha. Está mudinha? Então pode ser você, Valéria. Vamos lá, queridos. Um caso de transfiguração. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tornar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Aliás, tomar, não é tornar, né? Então, ela tomava a aparência de certas pessoas mortas em dados momentos. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar,
Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos. E era mais alto do que ela, de compleição mais forte. Pois bem, verificou-se que, no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Includente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-lhe aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então, veja só, aí foi lido, né, um caso de transfiguração e a questão, né, de aumento de peso, isso e aquilo, devido a essa combinação fluídica, de uma certa maneira, acaba repercutindo no corpo físico do médium, né? Isso é uma repercussão, né? Não é que o espírito da irmã entrou no corpo dela, porque isso não se dá. Toda a comunicação é dada de perispírito para perispírito, através do pensamento. A Tamires perguntou alguma coisa aí, Valéria. Ela botou assim: o que acontece em religiões, como na Umbanda, por exemplo, que os pais de santo incorporam? Seria para o espiritismo uma transfiguração? Então, dependendo da forma que é trazida lá a comunicação do espírito, né, pode estar havendo ali também uma transfiguração, porque esse fenômeno é um fenômeno natural e ele não só ocorre no movimento espírita, nas casas espíritas, mas também nas casas espiritualistas, até mesmo em outras religiões que nem acreditam nisso e com certeza lá tem médios que dão alguma comunicação, né? Então, pode ser uma transfiguração, pode ser uma possessão, né, onde o espírito ele acaba se mostrando de uma maneira bem característica para que todos possam ver. No caso, uma possessão no sentido benéfico, né, onde o espírito ele quer dar uma comunicação e imprimir, né, muitas coisas para que as pessoas possam realmente ver e acreditar, né? Então, pode ser que sim, Tamires, entendeu? Mesmo que eles lá não dê essa denominação, mas o fenômeno em si é o mesmo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Ainda dentro da transfiguração, né, no livro dos médiuns, no capítulo 7, da segunda parte, no item 123, ele diz assim: a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual. Então, além, né, de poder, na transfiguração, envolver fluidicamente, como se fosse uma cortina, você ver a imagem, né, como se fosse no corpo do médium, né, tem também uma simples contração muscular que dá ali no médium. E aí é como se fosse, né, a gente quando está feliz, a gente tem um gestual diferente, quando a gente está aborrecido, né, o semblante ele fica mais contraído, né, então esse tipo de fenômeno, ele também pode acontecer dessa forma, né, capaz de dar fisionomia, expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. É o que ele está dizendo. Apesar, né, da história daquela menina, na hora de pesar, tinha o dobro dela, mas ela continuava a ser uma jovem e uma menina, tá? Inclusive, nos fenômenos de transfiguração que Divaldo traz, se vocês jogarem lá no YouTube, vai ver, né? Onde
O Divaldo, ele quando está dando a comunicação, ele fica, né, de forma assim, bem envergada, como se fosse um velhinho ali falando, né? E tem comunicações que ele fala ali e ele, né? Ele rejuvenesce. Ele tem, eu acho que atualmente ele está com quantos anos? 90 e pouco? Acho que sim. É, uns 90 e pouco. E aí o semblante dele fica bem jovial, como se ele tivesse, né, uns 30 e poucos anos, né? Isso está dentro do contexto do fenômeno de transfiguração. É só vocês darem uma olhada no YouTube que vocês vão ver. Eu queria trazer, mas achei que seria muita coisa, tá? Faltam 3 minutos. O espírito pode dar a seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar visibilidade, tangibilidade, opacidade, né? Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Então, o que ele está dizendo? Que esse fenômeno pode acontecer com espírito desencarnado como encarnado. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-la numa espécie de vapor. É a questão da transfiguração, né? Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado como se mergulhado numa bruma, ou seja, numa neblina. Tem várias situações de pessoas que passaram por determinadas situações, exemplo, um assalto, alguma coisa assim, e elas dizem, pô, parece até que os bandidos nem me viram, né? E a pessoa estava ali em prece para Deus ajudar, de repente ela foi envolvida por fluido que aparentemente, né, mergulhou ela numa bruma, numa neblina, que a pessoa em si não pôde vê-la, mas ela estava ali. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer brilhante e ser, se tal for a vontade do espírito e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os dos primeiro, poderá a essa combinação de fluido imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o inventório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. E aí, para a gente fixar, né? As aparições podem ser o quê? Vaporosas, que são as mais frequentes, ou tangíveis, que são mais raras. A tangibilidade pode ser nitidamente definida, assim como real, confundindo como um ser humano. Os agênios são uma variação desta tangibilidade. Se o espírito quiser dar a conhecer-se quando vivo, imprime a sua aparição os sinais característicos quando encarnado. É necessário alguns aspectos para se tornar visível. Primeiro, vontade do espírito, combinação de fluídica com o fluido peculiar do médium, emissão fluídica do médium abundante e permissão de fazer-se visível. Existe também a possibilidade de aparição de pessoas vivas, que são chamados de homens duplos ou bicorporidade, no momento de liberdade do corpo físico. Nas aparições, nem todos podem ver. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. A transfiguração também é uma variedade de uma aparição tangível. A transfiguração é uma transformação fluídica que consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Pode originar de uma simples contração muscular ou uma combinação fluídica irradiando em volta do corpo do médium, né, da pessoa, de maneira a envolvê-la numa espécie de vapor e causando a aparência desejada. O fenômeno de transfiguração é perceptível por todos os assistentes, podendo ser visto com os olhos do corpo. E aí é um resumo do que a gente discutiu. Valéria, tem alguma questão? Porque aí eu já encerrei a apresentação. Eu tive que correr um pouquinho para terminar dentro do horário, né? Que pena que você encerrou, Janaína. Onde você estava que eu pedi para você ler a história? Você sumiu? Não podia. Sabe, você me conhece. Tá bom. E a gente melhor para ler. Tá bem. Fazer outra coisa. Beleza. Mas perfeito. E em relação à Umbanda, você desculpa que a Tamires fez a pergunta. Sim. O espírito que se apresenta na Umbanda com o nome de Preto Velho é o mesmo que se apresenta no Espiritismo, só que de forma
diferente, porque as pessoas necessitam. Só isso que eu queria deixar claro, defendendo todas as religiões, porque todas são ótimas. Sim, com certeza. Você somou ao que eu trouxe. Obrigada, Jana. Nada, eu que agradeço. Alguém mais? Porque aí já, né, acho que já estourou o tempo. É um assunto, gente, assim, muito legal. E aí foi trazido 2 tipos de fenômeno que estava um interligado com o outro, né? Por isso que a gente teve que correr um pouco por causa do tempo, né? Exatamente. Mas muito legal. Tem a Simone que falou assim, que pena mesmo, ficaria te ouvindo. E, calma aí, deixa eu abrir aqui, que sumiu. Gente, pode botar as avaliações aí, tá? Ela botou assim, que pena mesmo, ficaria te ouvindo mais, né? Esse assunto é muito intrigante, que nunca se esgota. Exato. A velhinha colocou, adorei, mesmo perdendo um pouquinho do início, porque teve algumas pessoas que caíram e retornaram, né? E assim, todos os trabalhos de estudos, né, não dá para a gente zerar o assunto, até porque a cada momento a gente tem uma percepção e é sempre bom estar retornando, revisitando certos temas, né? Porque a gente pensa que sabe ou entende, e, na verdade, cada vez que a gente lê, a gente descobre mais coisas, né? Cada vez que a gente lê, a gente aprende mais, a gente descobre mais, né? Gente, Exato. pode botar... O pessoal está botando avaliação aí, Janaína. Obrigado, pessoal. As avaliações podem ser colocadas. Seu João, foi pois ótimo não? o estudo, sim? Pode falar. Foi ótimo o estudo de Janaína. Obrigado, seu João, obrigado. Eu que agradeço a participação, né, de vocês, porque é muito importante a gente também ter a visão das pessoas, né, porque elas estão contribuindo e também ajudando no meu aprendizado, porque eu estou aqui para trazer um tema onde eu li, eu pesquisei, talvez não até suficientemente, e determinadas falas ajudam, somam, né, e outras onde eu não tenho a experiência, outros vêm colaborar. Então, isso que é um estudo verdadeiramente, né? Que pena que acabou, né, Sueli? Mas tem que acabar para continuar um outro dia. É verdade. Então, assim, a gente vai agradecer a presença e a participação de todos. Tu sabe o tema da semana que vem, Chuchu? Que agora não está aqui comigo, não. O tema da semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui, é com o Rui lá de Manaus. O próximo tema vai ser obsessões e possessões, também um assunto muito interessante, muito bacana, principalmente possessões, que quase a gente não escuta falar, né? Vai ser muito legal esse companheiro lá de Manaus, certo? O Lucas falou alguma coisa que eu não vi ali, foi tão rápido ali que passou. Ele botou assim, tão rápido não, foi bem grande. Ele colocou assim, oi, Jana, é a Rosa, esse lance que você explicou sobre uma névoa que pode cobrir as pessoas a ponto de não serem vistas em alguma ocasião, eu acredito que isso explica um caso que aconteceu comigo e a minha mãe, onde estávamos no ônibus e todas as pessoas foram assaltadas e nós não. E estávamos com a aposentadoria dela toda na bolsa. Exatamente. Às vezes acontece isso, né? Eu tive um caso parecido, só que eu não estava com dinheiro, não. Eu estava com um objeto caro, né? Era uma máquina fotográfica de uma pessoa que eu tinha que entregar, e eu peguei uma condução que geralmente ela tinha esse tipo de situação, né? E, assim, eu nem me toquei. Quando eu entrei, já era tarde, aí eu já vi o pessoal abordando as pessoas, né? E eu comecei a entrar em pressa, porque eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu ia ter que trabalhar muito para poder pagar esse material, né? E eu comecei a orar para Deus me ajudar, né? E eles passavam por mim, pararam perto de mim, mas era como se eles também não tivessem me visto, não tivessem te percebendo, né? E aí, assim, eu acredito que as preces me favoreceram e, de repente, foi criado um fenômeno desse tipo e me auxiliou, né? Me auxiliou, certo? Verdade. Bom, então a gente vai ficar por aqui, agradecer a participação e a presença de todos. Até a próxima semana com o Rui Marcelo de Manaus. Manaus vai ficar pertinho da gente, né? Manaus. Então, a gente vai fazer... Vou pedir, já que Janaína se ofereceu para fazer a prece, então você
pode fazer a nossa prece, né? Vamos envolver a todos os nossos conhecidos, amigos, as pessoas que nós conhecemos que perderam seus entes queridos pelas doenças que inúmeras, inclusive a pandemia, né? Pelas pessoas que passam por momentos de dificuldade, aflições de emprego, questões financeiras, por todos que, de alguma sorte, enfrentam alguma situação complicada, que é desafiadora, né? Porque testa a nossa capacidade de suportar, de enfrentar, de se reinventar e de nos redescobrirmos. Isso é que é. Então, nós vamos finalizar a nossa tarde de hoje com a prece pela nossa companheira Janaína, nos despedindo, e a próxima semana. Janaína. Então, pessoal, esse é um momento de agradecer, né? Vocês me agradeceram pelo trabalho, mas com certeza nós não estávamos sozinhos. Porque quando agimos buscando o bem, buscando fazer algo sério e bom, e pedindo muito a Deus, nosso Pai Criador, e a espiritualidade amiga, principalmente os nossos anjos guardiões, com certeza nós somos amparados. Então, que nós busquemos sempre esse recurso da prece. Busquemos sempre esse momento de encontro com esses amigos, e são amigos mesmo, e amigo de todas as horas, de todos os momentos, que nos estendem a mão, basta que nós olhemos para eles. E esse olhar é através dessa conexão da prece, que não precisa ser com palavras memorizadas, palavras difíceis, palavras preparadas, mas sim com a palavra do coração. Com a palavra, quando temos com um amigo, com muita naturalidade. E pedir o auxílio, sim, sermos humildes de entender que estamos aqui para aprender. E por que não solicitar o amparo de quem pode, de fato, nos ajudar? Então, que nós possamos utilizar a prece e o encontro com esses amigos que têm a responsabilidade e a missão de auxiliar a cada um de nós. Então, queremos agradecer a esses amigos por todo o amparo que tivemos, não só a mim, que fiquei na posição de trazer a palavra, mas a cada um presente nesse espaço virtual, mas real, porque o que é a espiritualidade? O que é a erraticidade? É como se fosse esse momento virtual. Então, estamos dentro de uma naturalidade e de um amparo que eles podem fazer e realizar, e os fizeram, auxiliando a cada um presente. E, em particular, com certeza, a nossa companheira Tamires, que tem o seu coração apertado por esse momento tão frágil e natural, onde a sua vozinha querida já se encontra com esses companheiros espirituais, auxiliando a ela, como auxilia a cada um, e auxiliando também aos familiares, para ter força e coragem para lidar com as situações da vida, principalmente as naturais. Então, queremos agradecer, querido amigo Jesus, o nosso Pai Criador também, que nos amparou a todos os momentos, e que nós possamos continuar fazendo essa conexão para nos mantermos firmes e seguros no caminhar da vida de cada um. Obrigado, meus amigos. Obrigado, companheiros do Luz e Caridade. Obrigado, participantes
que eu considero como pessoas amigas e queridas, por estarem presentes, terem a paciência de me ouvir, colaborarem comigo e me ensinarem também. Muito obrigado, fiquem em paz, tenhamos um bom final de semana e sigamos adiante. Muito obrigada.